Olá, pessoal. Passando aqui para deixar uma dica bem legal aí de como operar day trade em ações. Eu sei que não é fácil, né? Ações têm um problema de volatilidade, mas eu consegui chegar aqui no setup através de duas escolas que eu fiz, ficou bem interessante. Uma das escolas foi com o Alan Rodrigues, do canal Trade Objetivo, onde ele tem um sinal através dessa linha azul, onde ele busca um desconto de 1,5% a partir da última mínima, deixado pelos últimos 2 dias, a maior mínima. Né? Ele faz um cálculo aqui, por exemplo, esse dia ele pegou essa mínima, desconta 1,5% abaixo. Então, bem objetivo, ele entra no sinal e sai no final do pregão. Então, o canal dele, ele trabalha com estatística, então, no longo prazo, esses trades em ações, com essas entradas, se mostrou positivo no longo prazo. Então, tem todo o estudo que ele faz, é um canal super interessante para quem gosta de estatística, e, e foi no canal dele que eu comecei a verificar que o melhor ponto de compra de uma ação não é na parte de cima, não é no rompimento de um candle de 10 minutos, 15 minutos, e sim na parte de baixo, aproveitando esses pavês, que é a volatilidade do papel. Então, daqui eu extraí, eu consegui fazer bons trades, né, por um tempo, e com o passar do tempo eu conheci um outro canal, que é o do Fabrício Chafransky, né, onde eu aprendi a trabalhar com Renko. Então, através do setup dele de reversão, eu consegui verificar, melhorar as entradas, né, no day trade. Porque o sinal lá do Alan, ele acontece assim, ó, através desse indicador, eu tenho o nome de Gamut nele, vou colocar aqui uma cor azul, para mais em evidência. Então, pelo sistema do Alan, a nossa entrada é exatamente nesse ponto. Aqui no papel JBS, a gente tem um sinal aqui bem objetivo, que é o 20,60, que é que é 1,5% de desconto em relação a essa última mínima. Né? Então, aqui a entrada se dá nesse ponto e a saída no fim do pregão. Então, você já tem um horário lá definido na ordem oco. Você tem uma ordem oco aqui já definida, com 4% de stop, e a saída no final do pregão. Isso funciona automaticamente. Né? Então, com o tempo, eu passei a verificar que, em algum momento, os papéis fogem dessa marcação de 1,5%, que é normal, né, a volatilidade do papel. Então, eu procurei formas de como aproveitar, de como é que eu poderia entrar mais próximo do fundo possível. Né? Através do Kindle ficou difícil, porque, por exemplo, aqui é uma barra de 15 minutos. Né? Em que momento eu poderia entrar aqui? Então, é muito, muito complicado você entrar aqui no meio da barra. Né? Tem que colocar uns 5 minutos, esperar um rompimento, 2 minutos, enfim. Ficou complicado aqui, não sabia como fazer, né? Fazer uma entrada na barra de 15, porque essa barra de 15 ela pode fechar aqui embaixo e continuar caindo. Né? Então, foi através do lado do professor Fabrício, eu descobri o Renko e a forma como ele trabalha a questão da reversão aqui no gráfico de Renko dele, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui no dia 14, como é que ele trabalha? Ele trabalha a reversão. Então, o movimento vem caindo, o preço vem caindo, chega numa fase que abaixo o preço está abaixo, fora da banda de Keltner, ele começa a demonstrar aqui no FR uma possível reversão. Então, o preço está fazendo fundo e o FR começa a subir. Então, é nesse momento que você começa a verificar em que região de preço o candle diário aqui está trabalhando. Então, nesse dia aqui, por exemplo, quando chegou nessa região de reversão aqui, que é sinalizado por essa cor verde,
Olha só que interessante. Ó, então, nesse momento o mercado está me mostrando que já houve um cansaço e que o preço poderia parar de cair, né? E ter e vir uma reversão logo em seguida, né? Como é que a gente trabalha essa questão da reversão? Né? Lá com o Alan também, eu aprendi a trabalhar a volatilidade. E a gente descobre por esse indicador aqui, ó, é o true range. Então a gente precisa descobrir quanto que um papel ele corre durante o dia, né? Quantos por cento, qual a amplitude, né? Todo papel tem uma média, né? Por que a gente precisa saber disso? Para a gente poder colocar também um stop, né? Porque a operação tem que ter um stop, né? Então foi através do True Range que eu descobri essas regiões de preço. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma região que é frequentada, ó, normalmente frequentada, que é o ponto 80. Uma outra região que está mais aqui para cima, ó, 1,25. E outras regiões mais aqui para cima, que já são poucas vezes visitadas, ó, que é 1,60. Né? Para a gente descobrir uma média, a gente pode colocar aqui 9 dias, por exemplo, 9, uma semana de pregão. Então, eu tenho uma média aqui que esse papel ele corre 69 centavos. Né? Essa é a média. Então, por que eu tenho que saber desses números? Porque a partir do momento que eu coloco a minha ordem de entrada, por exemplo, a ordem normal de entrada seria aqui no 20,60. 20,60. 20,60, exatamente por aqui. Então, como eu tenho 4% de stop na operação, então eu preciso saber, a partir da hora que eu entrei, quanto que esse papel pode correr ainda. Né? Por exemplo, se eu tenho aqui um ponto 80, que é uma região que na maioria das vezes ele vai visitar, então eu preciso ficar muito atento e quando ele bateu 20,60, o papel poderia despencar mais 0,80. Que seria mais ou menos essa região, 19,81. 19,81. 19,81. Então, a partir da hora que eu coloco o meu stop, eu preciso ter uma ideia se esse papel vai continuar, se ele pode continuar caindo. Que pode, nada é certeza absoluta. Né? Pode continuar caindo. A certeza que eu tenho é que ponto 80 é uma região que de vez em quando ele vai buscar. Ó. Eu tenho o 0,69 como média, mas ponto 80 normalmente vai buscar. Então, a partir da hora que eu coloco o meu stop lá, ó, quer dizer, está bem em cima. Né? Então, eu comecei a procurar formas de tentar afastar mais ainda meu stop. Então, foi aí que eu descobri o canal do professor Fabrício, e foi pelo erro, né, pelo rei, e por esse sistema de reversão, indica aqui no IFR, foi que eu consegui melhorar a questão da entrada. Então, por exemplo, aqui, a minha entrada seria em 20,40. 20,40. Então, se eu tenho uma média de 0,80, 20,40. 80 para baixo, então eu teria meu stop aqui no 19,60. Por aqui, mais ou menos. 19,60. Então, significa que eu estaria com stop um pouco mais distante. 19,58. Então, quanto mais você conseguir abaixar o seu stop, melhor ainda para a operação. Mais longe você vai estar de tomar stop. Porque no caso aqui, como o stop está lá em 19,58, quer dizer, a amplitude inteira do papel, por exemplo, vamos supor,
O próximo nível seria 1,25. 1,25. A partir da abertura do papel, se ele cai 1,25, olha lá, entendeu? Então, se você entra na abertura, você tem um risco de tomar um stop. O papel pode correr 1,25. Entende? Estaria mais ou menos nessa região também. Então, por isso que a ideia é estudar a questão aqui da volatilidade, né, da amplitude, para entender qual o movimento natural do papel. Então, aqui, quanto mais você afasta, você consegue perceber que 1,25 é menos visitado. Pode acontecer, não é, nada é 100% seguro. Depois a gente tem 1,60, né? 1,60, o papel teria que cair 1,60, daria mais ou menos por aqui, ó. Ou seja, na amplitude inteira do papel, ele teria que cair tudo isso. 2,10. Aí você verifica no range se já chegou a 2,10 em alguma ocasião. Já chegou uma vez, entendeu? Então, essa é a ideia. A partir de 1,5 de queda, você procurar o melhor ponto possível para você poder fazer uma entrada, né? Observando sempre a amplitude que o papel está indo. Esse dia, por exemplo, chegou aqui até, dia 14, chegou até 1,11 de amplitude. Bem fora da média, né? Bem fora. Ultrapassou aqui a média, um ponto que de vez em quando ele alcança, né? Então, ou seja, ultrapassou o nível bem já, né, acima do normal. E graficamente você pode perceber também que a gente tinha aqui um suporte aqui, né, uma área de suporte aqui mais para trás. Então, graficamente você pode também marcar esses pontos, né, como suporte. Uma outra forma também de você estar verificando a volatilidade é trabalhar com as bandas de bolinha. Eu, no caso, trabalho com duas. Uma, um desvio de 3, sem a média. Coloco aqui uma cor azul para chamar a atenção. E a outra, desvio de 2 normal, com a média de 20 aritmética. A gente coloca aqui uma cor tio, para não poluir muito o gráfico. A média, vamos colocar aqui uma cor amarela, para chamar a atenção. Então, por que as bandas de Bollinger? Né? Eu gosto de trabalhar com elas, principalmente quando o preço está trabalhando aqui, ó, nesses níveis, no terceiro desvio da banda. Por quê? Significa que a volatilidade está altíssima. Né? Então, você acompanhando o preço, quando ele está próximo dessa região e verificando aqui o two-age, também pode dar ótimas operações. Por exemplo, aqui, ó. Esse dia aqui foi perfeito. Eu tinha minha entrada aqui em 18,10, né? 18,8 aqui, e o preço já estava ultrapassando o desvio de 2 da banda de Bollinger. Né? E o nosso two-age aqui, ó, estava um pouquinho acima da média. Né? Um pouquinho acima da média. Mas o sinal aqui foi perfeito, porque o preço já estava avançando para fora da banda. E encontrou com o nosso alvo. No desvio de 3, raramente o preço vai chegar. No desvio de 3, por exemplo, esse dia, o preço já abriu um gap, passou o desvio de 2, passou o desvio de 3 e continua afundando. Continua afundando. Então, esse tipo de dia, por exemplo, você está verificando aqui no Trend que ele chegou no patamar e raramente, muito raro, 2,12. Olha, aconteceu uma vez lá em novembro de 2022. Né? Então,
Quando você vê o True Engine se afastando muito da sua normalidade, pode ser uma boa entrada para fazer uma operação. Então, por exemplo, aqui a gente vai no dia 12 de maio. Dá uma olhadinha aqui como é que foi a entrada. Aqui. Olha que perfeição. Você tem preço caindo e você tem IFR subindo. Ou seja, uma divergência claríssima. Claríssima. Então, nesse caso aqui, sem sombra de dúvida, você tem uma entrada aqui, ó, 14,47. Né? Né? Observando toda a questão aqui no diário, né? Bandas saindo para fora do terceiro desvio, né? Já ultrapassou já o ponto que seria de entrada, que estaria mais ou menos por aqui. Então, a partir da hora que aparece no seu filtro, tem um filtro aqui, Spring, eu tenho a estratégia aqui funcionando. Então, é automático, você deixa ela numa tela separada, todos os papéis que entrarem na condição, né, do sistema, ele vai te mostrar aqui. Imediatamente você passa por diário, verifica em que lugar do gráfico o preço está trabalhando. Se ele tiver entrado nesse tipo de situação, melhor ainda. Melhor ainda, porque você corre por renco e olha e verifica se vai entrar nessa configuração de divergência. Né? Também fico olhando aqui o gráfico de 15 minutos, né, para ver aonde que o mercado trabalha. Eu sei que o mercado trabalha 15 minutos para fazer day trade, 10, 15 minutos. Eu gosto de estar com 15 aberto para ver o quão distante o preço vai estar longe da 20. Da média de 20, que é, no caso aqui é a minha cor azul, eu tenho a 200 aqui em cima. Então o preço aqui está extremamente longe das médias. O mercado não trabalha renco, né? O mercado em geral trabalha, quando é day trade, trabalha 10, 15 minutos. Então aqui nesse momento eu tinha aqui estocástico já me mostrando como. Né? Eu tenho aqui a minha média vermelha acima da preta é como. Tem um movimento aqui altíssimo, né, de volume financeiro. O que a gente precisa para fazer day trade é alto volume, né? Um volume muito baixo não é legal para day trade. Então, alto volume é o que aumenta a nossa probabilidade de sair no gain na operação. Né? Sempre que as pessoas estão comprando e muitas das vezes com esse gap gigante aberto aqui, o pessoal sai comprando de qualquer jeito. Né? Então, basicamente, a minha tela de operação para day trade em ações é essa, né? Trabalhando reversão, aqui no IFR, demonstrando queda. Né? Eu tenho outro sinal que também é bem interessante, que é um indicador do Profit, que chama detector de divergência. Detector de divergência, né? Onde ele também já me plota um sinal aqui bem visível que está acontecendo a divergência de baixa aqui. Mesma situação acontece para a divergência de alta. Também começa a mostrar. Você tem aqui o EFR caindo, né? E o preço subindo. Também dá uma operação. Essas ferramentas ajudam bastante a gente comprar, né? O nosso objetivo é esse, comprar o mais barato possível e vender o mais caro possível. No meu caso aqui, ó, como eu trabalho com 5 caixas de 5 mil cada uma, então, no caso aqui eu poderia entrar com 200 ou 300 ações, né? 2 ou 3 lotes. O sistema do Alan lá, que se vocês forem assistir o canal dele, sobre esse sistema, a saída dele é no final do pregão,
Ele já tem uma ordem lá na ordem oco, já com horário determinado para sair. Ele só entra e não se preocupa mais com o trade, né? O encerramento automático. Eu já gosto de trabalhar com 2 e 4%. Por quê? Muitas vezes o que acontece? A ação ela faz um topo, o preço já está bem esticado e ele volta para trás. Esse dia aqui, por exemplo, dia 14, dia 14 chegou a pagar lá no topo. Ó. Só que às vezes pode acontecer no mesmo pregão o valor voltar a fazer uma correção. Principalmente quando aparece esse sinal aqui, ó. Né? Esse sinal vermelho aqui na preço saindo da banda, de Keltner aqui, com a divergência de topo. Então, aqui, ó, ao meio de 20, o papel despencou. Ó. Ao meio de 20 eu já estava fora da operação. Entende? Então, essa operação demorou aqui para mim 10. Das 10, eu saí aqui, ó. 1 hora de operação. Então, nem vi isso aqui acontecer. E muitas vezes também, se você também está analisando o papel, você vai ver que graficamente ele fez um topo, testou a mínima do dia anterior, e aqui você pode fazer um novo trade, por que não? Você já está com o lucro dessa pernada aqui, ó. Então você viu acontecer aqui uma correção, por exemplo. A gente tem uma correção aqui, se você trabalha com FIBO, você estaria vendo uma correção aqui, ó, exatamente no 38,2, né? Então você pode continuar no trade, né? O preço continua evoluindo, ó, nesse dia, não, só evoluiu, mas aí, então, tá vendo? Ele fez o sinal de divergência no topo, ó, e despencou. Então o preço encerrou aqui, ó. Quer dizer, eu acabei aproveitando um pouquinho mais, ó. Eu saí lá em cima no 21 com 22. E o preço encerrou na minha parcial, ó, que seria o 20 com 81. Sairia no lucro, né, com 2%. Só que eu peguei mais 2 no dia. Entendeu? Essa é a diferença de você trabalhar o intraday, né? E entender um pouco de amplitude, né? Tem tudo isso envolvido, né? Então, é interessante aqui as duas escolas, né? Um trabalhando volatilidade e amplitude, os papéis, né? Então, aqui esse papel, historicamente, o dia que ele chegar aqui a 2,06 e tiver aqui atingindo as bandas de baixo, com certeza eu vou fazer um trade. Né? Porque aqui, além, você pode colocar alarmes, ó. Ó. Você não precisa estar no papel. Né? Ele pode não dar esse sinal que você está esperando, por exemplo, para segunda-feira, aqui eu tenho 1,5%, abaixo, eu tenho 1,5% em relação a esse candle. São 2 dias para trás, tem 1,5% em relação a esse. Mais ou menos isso aqui é. Então, tem 1,5% em relação a esse. Segunda-feira, ele vai abrir 1,5% em relação a esse candle, que são 2 dias para trás. Ele vai abrir 1,5% a partir daqui. Ele vai estar por aqui, esse sinal, segunda-feira. Se o preço lá de cima vier despencando, eu já tenho ideia de 1,33 de amplitude. Né? É a questão de ficar observando. Né? Day trade em ações é isso, é volatilidade. Papéis com pouca volatilidade é furada, não dá certo. Outra forma de descobrir que a volatilidade é você dividir o true end do dia. Por exemplo, no dia 14 ele chegou a 1,10. Divide pelo preço da ação no dia, 20,87. Então, esse dia aqui,
O papel chegou a pagar 5,27%. É a amplitude dele, da mínima à máxima. Se você pegou se você comprou na mínima e levou até a máxima, olha lá, entendeu? Então, esse indicador também aqui é interessante você pegar os papéis e fazer essa conta, porque o ideal é que sejam papéis que dê acima de 4%. Esse é o ideal. Às vezes você pega uma ação tipo, sei lá, papel. Você tem 0,23 a média para o papel que custa 9,35. Ó, então esse papel não compensa. Se o seu objetivo é pegar entre 2% e 4%, esse é um tipo de papel que você teria que acertar aqui no finzinho para conseguir tirar 2% dele. Então, é um papel que já não compensa, aí você já tira da lista. Raio 3, papel que eu faço muita operação, por exemplo. Aqui você tem 0,59 de média. O papel que custa 23,44. Também não tá legal. Não tá legal, 2% não tá legal. Embora eu faça bons trades aqui quando eu pego essa. Na verdade, esse papel aqui, eu faço bons trades quando ele está aqui, ó. Por isso que eu marquei aqui, ó, 0,98. Deixo até alarme ligado. Quando ele chega nessa região, é um papel que deixa muito pavio. Então, tem papel que tem histórico de pavio. Ó. Por isso que eu tenho ele na minha lista. Ó. E também não trabalhe com ações que tenham menos de 10 mil negócios por dia. Ideal que seja uma ação com 20 mil negócios, 15 mil, nunca abaixo de 10 mil. É furada, você não consegue sair do papel. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 0,98. Quando ele chega em 0,98 para 23,44, então, sim, 4%. Então, alguns papéis eu faço isso. Eu deixo marcadas as regiões, né? Quando ele atinge, esse papel, normalmente ele vai bater lá. Ó. Quando ele ultrapassa aqui um ponto aqui, liga o alarme para mim, eu já corro no gráfico para ver em que momento ele está. Normalmente eu deixo marcado também, ó, sempre com o alarme ligado. Principalmente quando está perto da média de 20. Esse é o melhor setup. O papel abre lá em cima, o papel fechou aqui. Se ele abrir caindo, ó, 0,91 até meu ponto de entrada. Se ele chegar até 1, quer dizer, essa região aqui seria ótimo para fazer a operação. Né, que ele vai estar em alta volatilidade. Então é isso, galera. O setup basicamente é esse. Eu tenho 15 minutos aqui só para mim ter uma ideia de onde o preço está trabalhando. Aqui, por exemplo, chegou na média de 200. Né, o preço foi defendido aqui. VWAP. Então, deixo um 15 aberto aqui. Diário, né? Ver em que lugar do gráfico o preço está trabalhando. Né? Quanto mais próximo da banda aqui, significa que vai ter correção. Né? Parte superior, parte inferior aqui, principalmente. Né? E o Renko me indicando as entradas aqui na reversão. Dia 13 aqui, ó. Uma entrada aqui, ó. Onde o meu preço estava lá, ó. Dia 13. Esse dia aqui, ó. Só que a minha entrada estava lá embaixo. Então, esses dias aqui, assim, eu não faço. Só dou entrada no trade quando ele bate no sinal. Por isso que eu tenho o screening aqui, eu fico com o screening ligado, né? Então, se a ação aparecer aqui no filtro,
é nela que eu vou entrar. É nela que eu vou entrar. Então, eu não fico procurando preço. Não fico procurando só. Apareceu no filtro, eu entro. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje. Até mais, pessoal. Até a próxima.